Bom dia a todos. A gente vai dar continuidade hoje às nossas classes de capacitação para a leitura bíblica e identidade cristã reformada. Só vou pegar aqui o estudo prontinho. Bem, só para recapitular, esse deve ser agora o quarto ou terceiro estudo, se eu não me engano. Eu sou muito bom com contagens, terceiro, né? Terceiro, então, como vocês podem perceber, eu sou muito bom com contagens de aulas, né? Eu já perdi dinheiro por causa disso, mas tudo bem. E nesse estudo, a gente vai ver bem na prática mesmo como aplicar aquilo que a gente viu nos estudos anteriores, né? Principalmente a parte de extrair lições, de pensar em cima do texto, né? A respeito do texto que está sendo lido. E hoje a gente tem um desafio interessante. A nossa leitura vai ser em segunda carta de Pedro, segunda epístola de Pedro. E a gente vai ler a epístola inteira. É só 3 capítulos, então está tranquilo. Mas a gente vai ler a epístola inteira, justamente para a gente conseguir perceber como que funciona Muito obrigado, irmão. Como que funciona todo o processo de contextualização de um livro, de identificação de proposta, né, que são coisas que a gente já viu. Ao longo do estudo, a gente vai revisando o que é bom, mas a nossa leitura aqui não vai ser uma leitura de meditação, né? Existe uma grande diferença entre a leitura de estudo e de meditação. Qual que é a diferença? A leitura de estudo você faz para conhecer o texto, então dificilmente você vai conseguir meditar num texto que você não conhece, certo? Então você precisa conhecer o texto. E aí a leitura de estudo é uma leitura de observações que a gente acaba fazendo para saber o que, né, meditar em cima daquele texto, né, a respeito desse texto. Então, a partir do estudo, nós conseguimos tirar a proposta do livro, nós conseguimos tirar os temas, né, que esse livro aborda, pelo menos alguns deles, e isso vai ser útil para um momento posterior. Qual é o momento posterior? Por exemplo, digamos que eu queira saber como que Deus gostaria que eu liderasse a minha vida financeira, certo? Isso é um exemplo, mas isso vai ser uma meditação. Eu vou meditar a respeito da vontade de Deus sobre as minhas finanças. Como que eu deveria lidar com a minha vida financeira? Né? Qual é a perspectiva correta para isso, né? E se eu não conheço os livros bíblicos que abordam pelo menos um pouco disso, eu dificilmente vou conseguir refletir em cima da Bíblia a respeito disso. Então, eu não consigo passar para a meditação se eu não tenho um estudo, né? E isso é muito importante. Daí a sua mente ela vai ficar um pouco longe do texto bíblico, tá? Então, tendo o estudo, você sabe, não, Provérbios fala muito sobre finanças, Eclesiastes fala muito sobre finanças. Se eu for alguns salmos, né, o Salmo 119, o Salmo 1 fala muito sobre finanças. Aí você fala, Salmo 1 é porque com os estudos você vai percebendo alguns detalhes pequenos que os textos abordam. E você vai perceber que a Bíblia fala muito sobre finanças, muito mesmo. A mesma coisa de outros assuntos, né? Por exemplo, uma pessoa que está com filhos pequenos, ela pode se perguntar, qual é a educação que Deus quer que eu aplique? No sentido prático mesmo, não é, não, Deus quer que eu evangelize meu filho, tá? Mas como? Será que a Bíblia ensina? Com certeza ela ensina. Mas para você achar essas informações, você precisa conhecer o texto bíblico. Daí vem o estudo, tá bom? Então o estudo ele serve para isso. Ou seja, a gente não vai ler aqui prestando atenção aos mínimos detalhes do texto, mas no escopo geral do livro, tá? É basicamente o que a gente vai fazer aqui. E eu vou só repetir o que eu falei no domingo passado, que é, se a pessoa não sabe ler, né, Deus tem uma abordagem diferente para a pessoa que não sabe ler, tá? Mas vale lembrar que uma pessoa jovem que não sabe ler pode desenvolver a leitura. Uma pessoa mais velha que chegou a um ponto de que ela dificilmente vai desenvolver
uma boa capacidade, habilidade de leitura, ela vai ter instrução, ela vai ter ajuda da igreja, ela vai ter pessoas que direcionem ela e ela vai ter um discernimento espiritual a respeito do que ela escuta. Mas isso é algo específico para pessoas assim. Discernimento espiritual a gente acaba tendo também por causa do Espírito Santo, né? Mas Deus tem esse tratamento específico justamente para que pessoas que não tiveram, por algum motivo, a condição de conhecer diretamente a palavra de Deus, elas possam discernir as heresias, né, da verdade. Então, isso é um cuidado, ou seja, não precisa se preocupar se você pensar, mas esse estudo é muito técnico. Se isso é técnico, é porque você não quer ver o que vem depois. Mas isso aqui não é técnico, isso aqui é o básico. Infelizmente, a gente vai ver sobre isso daqui também. Outra coisa, por que não usar slides, né? Slides é muito bom quando você tem informações que não envolvem aprendizado, né? Eu vou apresentar uma planilha, vou apresentar dados financeiros, vou apresentar dados de investimentos, vou apresentar alguns códigos padrões, por exemplo, se eu estou dando uma aula aqui, eu quero mostrar perfis, formas de cálculos, etc. Não são coisas que você aprende, são coisas que você decora, né? Ou decora ou visualiza. Então, o slide, ele te mostra essa visualização. Mas quem ensina mesmo de fato é a sua mente, né? Então o teu cérebro ele já tem uma estrutura muito boa para fazer assimilação de informações, tá? Então por isso eu vou estar usando meu caderninho aqui, né? E esse caderninho tem tudo que eu preciso. Bem, o que a gente vai fazer nessa leitura aqui? Primeira coisa, nós vamos identificar os parágrafos do livro. Então, enquanto a gente lê, eu quero que você acompanhe a leitura e que você identifique junto comigo os parágrafos do livro. Como que a gente vai identificar o parágrafo, né? O parágrafo é a primeira letra em negrito, aquela letra bem mais gordinha. Você vai ver logo ali no versículo 1, por exemplo, que o S ele está bem mais destacado, certo? Então, esse S destacado, depois ali no versículo 3, o V destacado, eles indicam que um parágrafo está começando, tá? Então, os versículos não são parágrafos, eles são partes de um parágrafo, né? São versos de um parágrafo. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é isso aí, identificar os parágrafos. Outra coisa, a gente vai tentar identificar a estrutura de texto conforme as conjunções e preposições, ou seja, aquelas palavras que fazem ligação no texto, como mas, todavia, entretanto, pois, portanto, porque e por aí vai indo, certo? Principalmente Olá, tudo bom? Principalmente as conjunções dos textos ali, tá? Porque eles vão dar o sentido, a dinâmica da leitura para a gente. Então, a gente vai ter observar e destacar os assuntos abordados no livro, desse amplo mais geral ali. A gente vai tentar destacar. A aventura ficou muito desafiadora. Então, e quarta coisa, né, além de identificar os parágrafos, de perceber essas conjunções com mais destaque, de tentar perceber os assuntos que estão sendo abordados no texto, né, a gente vai pegar também a proposta do livro. Qual que é o objetivo desse livro para a sua vida, né? Então, por que esse livro foi escrito? E daí, por fim, a gente vai tentar ter uma noção de contexto, tá? O contexto ele vai trazer algumas informações importantes, como lugar, tempo, motivação e personalidade do texto. Por que essas 4 coisas do contexto são muito importantes? Porque é justamente pela motivação e pela personalidade que você vai tirar a melhor interpretação do texto, tá? Qual é a diferença de motivação para proposta? Motivação tem um apelo emocional. Por exemplo, digamos que eu estou muito feliz com algo que aconteceu e, ao mesmo tempo, eu tenho um amigo, certo? Então, eu vou mandar uma carta para esse meu amigo, dizendo como é que está a minha vida, mas porque eu estou muito feliz, e no meio da carta eu decido colocar uma declaração de felicidades, certo? E também uma oferta para ele. Falar, eu estou muito feliz, eu vou te dar um dinheiro aí, porque você está muito feliz também, para você ficar feliz comigo. Mas eu
basicamente, essa motivação, ela não é a proposta. A proposta seria contar da minha vida, o que aconteceu comigo. A motivação é o que vai trazer personalidade para o texto. Então, se eu estou muito feliz, a minha motivação de escrita vai fazer com que o texto transmita essa alegria nas palavras que eu vou usar, no ritmo de leitura, etc. Se eu estou triste, então o texto ele vai ter uma abordagem diferente, tá certo? E aí, essa que é a diferença entre motivação e proposta. Pois bem, vamos para a leitura. Eu vou deixar meu caderninho, só fazer um malabarismo aqui. Para eu poder pegar na... Eita! Então, né? Vamos começar. Versículo 1, vamos fingir que ninguém bateu o microfone. A partir do versículo 1, 2 Pedro, eu vou ir lendo e os irmãos acompanham. Mas, vamos lá. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Aqui já vai um detalhe. Perceba como ele não diz a que igreja específica. É muito comum no livro do Novo Testamento, numa epístola, está direcionada à igreja para a qual se escreve, né? Mas Pedro aqui não fala igreja nenhuma. Ele fala para aqueles, né, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa. Então é todos os cristãos, tá? Ali, então aqui o contexto é mais amplo. A gente já consegue começar a identificar as primeiras coisinhas do contexto, que é essa amplitude de para quem é a carta, né? Então o texto já começa trazendo uma observaçãozinha. Aí versículo 3. Visto como, pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor, porque estas coisas existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum, pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Olha, percebam aqui, né, que do versículo 3 até o versículo 11 não há mudança de parágrafo. Vocês conseguiram notar isso? O outro parágrafo vai ser só no versículo 12. Então, o que isso significa? No texto, um parágrafo ele pode abordar um único tema. Então, uma coisa vai ser o que ele vai falar nesse parágrafo aqui, de introdução. Ele tem primeiro ali o prefácio, né, que é apenas algumas linhas de introdução. Daí ele vem de fato, pensa numa redação. Quando a gente escreve uma redação, a gente começa com a introdução, né? Então ele vem com a introdução de um assunto. Significa que a introdução do assunto está nesse parágrafo do verso 3 até o 11. Tá? É um parágrafo um pouco grande, né? Mas é um parágrafo. E aí vem, depois ele fala, por esta razão, ou seja, pela razão do quê? Perceba que por, né? Isso aqui vai ser uma conjunção. Por causa disso, por este motivo, por esta causa, por esta razão. Então, daquilo que ele falou antes, a gente sabe que o que ele vai falar agora depende daquilo que ele falou antes. Se você ler, em qualquer momento,
porquê de explicação, tá? Não de pergunta, mas de explicação. Porque junto, por esta razão, por este motivo, assim, sem o como depois. Se for assim como, é exemplar. Ele vai dar um exemplo, porque o como é um comparativo, né? Uma palavra que faz comparação. Mas, se você for ler só o assim, vírgula, sempre quando tem essa escritazinha e logo depois uma vírgula, como a gente vê aqui, ó, por essa razão, vírgula. Isso indica que há uma continuidade de raciocínio. Se é complementar, eu dependo da leitura anterior ser bem lida para que eu leia essa parte aqui também, tá? Então, isso é uma dica de interpretação de texto. Então, ele fala, ó, por essa razão que a gente acabou de ler, sempre estarei pronto para trazer-vos lembrados acerca dessas coisas, para trazer-vos lembrados acerca dessas coisas, embora estejais certos da verdade, já presente convosco e nela confirmados. Também considero justo, enquanto estou neste tabernáculo, despertar-vos com essas lembranças, certo de que estou prestes a deixar o meu tabernáculo, como efetivamente nosso Senhor Jesus Cristo me revelou. Mas, de minha parte, esforçar-me-ei diligentemente por fazer que a todo tempo, mesmo depois da minha partida, conserveis lembrança de tudo. Perceba que nós temos a proposta da carta aqui. Qual é a proposta de Pedro com essa carta? Lembrar, olha o versículo 15, conserveis lembrança de tudo. Então, eu vos escrevo por essa razão, sempre estarei pronto a trazer-vos lembrados acerca destas coisas. Então, a proposta de Pedro é fazer, vamos dizer assim, um amontoado aqui de ensinamentos, a fim de lembrar a igreja sobre algumas noções práticas do cristianismo, certo? Basicamente isso, essa é a proposta da carta. Então perceba que até esse presente momento ele está apenas introduzindo, ele não abordou ainda, de fato, o que ele quer falar. E aí ele vai falar por quê, ou seja, explicativo, né? Porque junto é explicativo. Então, por que eu quero trazer essa lembrança? Aí ele fala, porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares de sua majestade, pois ele recebeu da parte de Deus Pai, honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviado a seguinte voz, este é meu Filho amado, em quem me comprazo. Ora, esta voz vinda do céu, nós a ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo. Temos assim, tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrada da alva nasça em vosso coração, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana, entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. E aqui encerra o primeiro capítulo. Então, perceba como que o primeiro capítulo ele não é o primeiro capítulo à toa. A pessoa que fez a divisão, a carta originalmente não tinha essa divisão, mas a pessoa que fez essa divisão, ela encontrou exatamente o que a gente está aprendendo aqui a perceber, a estrutura do texto. Então ele dá a direção da carta a todos os cristãos, certo? Ele fala ali no iniciozinho. São esses detalhes que você vai observar. Para quem é essa carta? Para quem é esse texto? Qual é a proposta desse texto? Qual é a motivação? Qual é o sentimento? Então perceba que a intenção desse texto é: lembre-se daquilo que tem sido ensinado. É basicamente o que o próprio Pedro fala que ele vai ensinar. Por que isso é importante? Porque aí ele vai dar aquela razão ali, que a pessoa que fez a identificação, que fez a titulação em português, ela colocou porque a palavra de Deus é superior. O título é a superioridade da palavra de Deus. Se você for parar para pensar, isso é um tom muito mais agressivo do que pacífico. Vale a pena se lembrar dessas coisas porque a palavra de Deus é superior.
Superior ao quê? Ao resto. Aos outros ensinamentos, às outras religiões e etc. Você já experimentou falar assim, o cristianismo é uma religião superior? Soa meio ofensivo, né? Hoje em dia a gente não tem muito essa linguagem de usar essa abordagem, mas o titulista, ele percebeu isso, ele percebeu e falou, olha, Pedro está colocando aqui uma razão, e não é uma razão emocional, é uma razão de intelectualismo, é uma razão assim, olha, eu entendo que o que há aqui é acima, superior, melhor que qualquer outra coisa, e por isso deve ser sempre observado, certo? Então, soa um pouco ofensivo para os padrões modernos falar desse jeito, mas é o que o texto literalmente está falando. Agora a gente vai para a interpretação depois, né? Aí vai para o capítulo 2, né? Então, ele fala, ó, assim como, percebe essa diferença de dinâmica? Ele terminou falando que algumas pessoas, olha, vamos ler o versículo 21 e depois passar para o primeiro do capítulo 2. Ó, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá... Percebe a diferença de dinâmica no texto? Aqui ele começa a introduzir um assunto. Ele vai falar sobre falsos mestres. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres. Então, perceba que existe uma diferença do final do capítulo 1 para o capítulo 2. Existe uma continuidade de raciocínio? Sim, existe. E a gente vai perceber como que funciona daqui a pouco. Mas aqui o importante é você perceber a mudança de assunto, os tópicos. Então, antes a introdução, agora vem os tópicos, né? Aí ele fala, assim como no meio do povo surgiram falsos mestres, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Também movidos por avareza, farão comércio de vós, com palavras fictícias. Para eles o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes precipitando-os no inferno, os entregou a abismo de trevas, reservando-os para juízo, e não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios, e reduzindo as cinzas das cidades de Sodoma e Gomorra, ordenou-os à ruína completa, tendo-as posto como exemplo a quantos venham a viver impiamente, e livrou o justo Ló, afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados, porque este justo, pelo que via e ouvia quando habitava entre eles, atormentava a sua alma justa, cada dia por causa das obras iníquas daquele. É porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e reservar sobre castigo os injustos para o dia de juízo, especialmente aqueles que, seguindo a carne, andam em imundas paixões e menosprezam qualquer governo, atrevidos, arrogantes, não temem difamar autoridades superiores, ao ponto que anjos, embora maiores em força e poder, não proferem contra elas juízo infamante na presença do Senhor. Esses, todavia, como brutos e irracionais, naturalmente feitos para presa e destruição, perceba isso, naturalmente feitos para presa e destruição, falando mal daquilo que são ignorantes, na sua destruição também hão de ser destruídos, recebendo injustiça por salário da injustiça que praticam.
considerando como prazer a sua luxúria carnal em pleno dia, quais nódoas e deformidades eles se regalam nas suas próprias mistificações, enquanto banqueteiam junto convosco, tendo os olhos cheios de adultério e de insaciáveis no pecado, engodando almas inconstantes, tendo exercitado na avareza, filhos malditos, abandonando o reto caminho, se extraviaram, seguindo pelo caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça, porém recebeu castigo da sua transgressão, a saber, um mulo animal de carga, falando com voz humana, refreou a insensatez do profeta. Esses tais são como fontes sem água, como névoas impelidas por temporal. Para eles está reservada a negridão das trevas, porquanto, proferindo palavras jactanciosas de vaidade, engodam com paixões carnais por suas libertinagens aqueles que estavam prestes a fugir dos que andam no erro, prometendo-lhes liberdade, quando eles mesmos são escravos da corrupção, pois aquele que é vencido fica escravo do vencedor. Portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixam enredar de novo e são vencidos, tornou-se o seu último estado pior que o primeiro. Pois melhor lhes fora nunca tivessem conhecido o caminho da justiça, do que após conhecê-lo, volverem para trás, apartando-se do santo mandamento que lhes fora dado. Com eles aconteceu o que diz certo adágio verdadeiro: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada voltou a revolver-se no lamaçal. E aí ele vem para o capítulo 3. Percebe o tom de agressividade do livro? As ofensas que ele usa, filhos malditos, ele chama esses. Ele está falando de quem será, né? De quais pessoas, mas percebe a agressividade? Então, Pedro não está falando com uma voz suave, tranquila, totalmente alegre, né? Não significa que ele está irado, né? Pois a gente vê pela introdução que ele introduz bem tranquilo. Depois, quando ele aborda o assunto, ele assume um tom mais agressivo. Isso é o que nós chamamos de mudança de dinâmica no texto. Porque eu estou falando de algo bom, eu falo bem, né? Mas eu falo de algo que me dá raiva, eu começo a ficar com raiva. Isso é natural, porque eu quero trazer a ênfase do efeito que essas coisas têm sobre mim. Então, perceba a linguagem. Aí você vê toda essa ofensa, né? Não é muito padrão do cristianismo que a gente vê hoje, não. Mas, é Pedro. Aí, capítulo 3. Vocês estão identificando os parágrafos? Percebe que do 17 até o 22 tem um parágrafo? É o parágrafo de conclusão a respeito dos falsos mestres. Você vai ter outro parágrafo do 1 ao 3, no capítulo 2, do 4, né, até o 16, e aí sim, do 17 até o 22. Olha só, Pedro escreveu uma redação quase perfeita. Ele escreveu um parágrafo de introdução, o parágrafo de desenvolvimento e o parágrafo de conclusão acerca dos falsos mestres. São 3 parágrafos no capítulo 2, certo? A gente acha que é à toa essas coisas, mas não é não, funciona. E é natural, funciona de forma natural. Então, vamos lá, capítulo 3, para concluir a parte da leitura, né? Amados, perceba novamente, agora ele chamando aqueles que a carta é destinada, né? Então ele mudou novamente a dinâmica, ele está falando dos falsos mestres, agora ele vai falar diretamente para as pessoas, né? Amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo, totalmente diferente, mudou novamente a dinâmica. Então aqui nós temos dinâmica do capítulo 1, dinâmica do capítulo 2 e agora a dinâmica do capítulo 3. São 3 dinâmicas diferentes. A divisão de capítulos não foi à toa no livro, ela foi feita baseado nessas observações. Só que nem sempre o capítulo muda com esse critério na Bíblia, tá? Então, esse é um livro muito bom para mostrar isso na prática, como é que funciona, porque as pessoas que já pegaram a estrutura e fizeram a estruturação do texto já identificaram isso, né?
Mas vamos lá. Amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo. Em ambas, procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida, para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos, tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com os seus escárnios, andando segundo as suas próprias paixões, e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação, porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus, bem como terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus, pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo, afogado em água. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Todavia, perceba aqui novamente o uso da expressão todavia. Então, entretanto, porém, além disso, uma coisa, amados, que não deveis esquecer. Então, além dos escarnecedores, há algo que não devemos esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, ou seja, também além disso, virá, porém, como ladrão, o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas, visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas. Deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus. Perceba que os Ds maiúsculos é um dia específico, é um nome próprio, um substantivo. Então a gente sabe qual é esse dia, que é o dia final, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, apesar disso, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nas quais habita justiça. Daí vem o outro parágrafo, Então perceba que o capítulo 3 também tem 3 parágrafos, tá vendo? Do 1 ao 7, do 8 ao 13 e do 14 ao 18. Aí ele fala, por esta razão, ou seja, por esse motivo que eu acabei de falar, pois, amados, esperando estas coisas, empenhai-vos por ser desachados por ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis, e tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o vosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar acerca desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras, para a própria destruição deles. Vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos, não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, decaiais da vossa própria firmeza. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Então, percebe, Isso aqui, é claro que, por causa do tempo, a gente tem que fazer uma leitura mais acelerada, mas o que a gente conseguiu fazer? Identificar os parágrafos, Então, eu fiz aqui já a listagem de parágrafos, mas no estudo prático, no seu dia a dia, é bom que você anote de qual a qual versículo vai um parágrafo, cada parágrafo, tá? Se você anotando isso, fica mais fácil,
Então eu coloquei aqui, ó, tem um total de 10 parágrafos no texto, tá? Então não é um texto muito grande, né? Tem o primeiro parágrafo é do versículo 1 ao 2. Aí eu fiz a anotação de cada uma das coisas que o parágrafo aborda, de uma forma geral, resumida, né? Então, no versículo 1 e 2, introdução da carta. No versículo 3 a 11, né, o parágrafo de 3 a 11, Pedro realiza um primeiro ensinamento para os irmãos, de se esforçarem. Versículo 12 a 15, Pedro informa para os irmãos o motivo e propósito desta carta. O motivo é porque ele está velho. Você observou isso que ele falou? Ele fala ali, ó, você vai perceber no capítulo 1, no versículo já... aqui, ó. Certo que estou... versículo 14 do capítulo 1. Certo de que estou prestes a deixar o meu tabernáculo, como efetivamente nosso Senhor Jesus me revelou. Ele está velho, ele está próximo da morte, né? Ele já está velho. Então, o motivo, ele está velho. Ele fala isso. E por que ele escreve a carta, então? O propósito. Para que a igreja permaneça vigilante sobre essa saúde da igreja. Porque ele mesmo fala, né? Ali no capítulo 1, ó, mesmo no versículo 15, na segunda parte, ele fala: mesmo depois da minha partida, conserveis lembrança de tudo. Ou seja, qual é a preocupação de Pedro? Ele vai falecer, né? E como ele vai falecer, ele é um dos últimos apóstolos já que estão vivos, dos que estão vivos. Então, como ele está próximo de seu falecimento, né? Ele fica preocupado, ele está preocupado com o ensinamento da igreja. E ele quer deixar pelo menos alguma coisa que a igreja possa usar para preservar aquele ensinamento, aquilo que foi ensinado por boca, oralmente, como também essas cartas. Então, essa segunda epístola que ele está escrevendo, que provavelmente tem a mesma intenção, como ele vai citar lá no capítulo 3. Tá? Então, você vê que a gente tem um propósito, a gente tem um motivo, né? A gente tem um motivo aqui de Pedro. Aí vem versículo 16 a 21. Pedro confirma que a palavra de Deus é verdadeira, pois ele mesmo é testemunha desta verdade. Também informa que o ensino da verdade é apenas por revelação e não por intelectualismo, tá? Isso aqui é uma coisa interessante. Se alguém te perguntar assim: mas é qualquer pessoa que produz doutrina? Não, ninguém produz doutrina. No cristianismo não existe essa de, porque eu tive uma ideia, uma interpretação da Bíblia, então eu vou criar uma doutrina a respeito dessa interpretação. Não, existe aquilo que foi revelado, né? Pedro fala sobre isso justamente nos parágrafos ali 16 ao 21. Mas uma coisa muito importante de se observar é que Pedro cita Jesus Cristo, né? Ali no momento da transfiguração, quando ele fala no versículo 18, estávamos com ele no Monte Santo. Estávamos com ele no Monte Santo. Esse foi um momento, se você lembra da história, e aqui, se você não identificasse no texto, você poderia pesquisar, procurar essa informação na Bíblia, e aí você sabe que vai estar nos evangelhos, porque se Jesus está vivo, está presente fisicamente aqui, então é porque está nos evangelhos. Não tem outros livros que tem Jesus presente ali, fisicamente visível, palpável, né? Existem apenas momentos da Bíblia que abordam isso, mas com os discípulos, somente nos evangelhos, né? Então, você poderia ir lá procurar nos evangelhos esse momento e você ia perceber que a história ela conta a seguinte coisa: Jesus está no monte com os discípulos, Pedro é um desses discípulos que está lá, não são todos os discípulos, e aí ele é transfigurado, e aparece do lado dele Elias e Moisés, né? E aí, o que Pedro fala é: vamos construir 3 tendas, uma para Cristo, uma para Elias e outra para Moisés. Só que Deus corrige essa fala de Pedro, e aí Elias e Moisés desaparecem, fica somente Cristo, e aí vem a voz de Deus e fala exatamente isso que ele cita aqui, né? Que é: este é meu filho amado,
em quem me compraz. Ele fala exatamente as mesmas palavras no verso 17. Tá? As mesmas palavras no verso 17. Ou seja, foi nesse momento que Pedro realmente entendeu que a superioridade de Cristo era visível, foi provada. Isso foi algo prático na vida dele. Ele testemunhou isso. E por isso é muito forte para ele, certo? Esse momento aqui. Então isso é interessante porque é um aspecto pessoal da pessoa de Pedro, né? É algo que ele está citando que para nós é teológico, para ele é a vida dele, né? É a vida pessoal dele. Então, isso é interessante porque você vai perceber o tom da importância dessa justificativa. É simplesmente porque o cristianismo é melhor que as outras religiões? Não, é porque o cristianismo é a verdade visível. Não existe outra verdade. Existe só uma verdade. A verdade está na fé cristã, em Cristo Jesus, certo? Não existe outra coisa, então vale a pena pagar o preço, né? Sofrer por isso, por essa verdade. Vale a pena pensar a respeito disso. É por essa justificativa que Pedro fala, mesmo que você já saiba do que eu vou falar aqui, continue ponderando, preserve isso na sua mente, porque não é meramente uma ideia ou uma mera religião, é a verdade, é um fato, é algo que você vai ver quando você olhar para a direita, quando você olhar para a esquerda, quando olhar para frente, quando olhar para trás. Você vai ver isso na sua vida comum. E aí vem o capítulo 2. Então, no capítulo 2, Pedro vai falar sobre os falsos profetas, né? Então, ele começa introduzindo. Aí ele vai falar seguindo desse raciocínio. Por quê? Quando você observa o texto, você vê que ele fala, olha, nós temos uma verdade, mas se há quem fale a verdade, há quem fale a mentira. Então, quem são os falsos mestres? Aqueles que se dizem cristãos, mas contam mentiras, certo? Ensinam mentiras. Por isso que ele usa isso para puxar o que ele vai falar a respeito dos falsos mestres. Ele poderia abordar qualquer outro assunto, mas convém falar primeiro sobre aqueles que deturpam essa verdade. E ele vai falar, do 4 ao 16, Pedro apela para a condenação daqueles que praticam a mentira, a fim de que a igreja não se deixe questionar sobre o seu fim. Do verso 17 a 22, Pedro conclui sua colocação sobre os falsos mestres. E aí vem o capítulo 3, que é do verso 1 a 7. Pedro inicia outros ensinamentos. Ele fala sobre os não cristãos, né, e seus escárnios. Você vai ver ele falando sobre os escarnecedores logo no início do capítulo 3, no primeiro parágrafo. Daí do parágrafo 8 a 13, Pedro ensina que Deus cumpre tudo no seu devido tempo, a fim de que não se esqueçam da sabedoria de Deus. E no versículo 14 ao 18, Pedro conclui novamente incentivando os cristãos a trabalharem com esmero e permanecerem santos. Tem o finalzinho ali que ele fala. Então, olha que coisa interessante. Se você observar a dinâmica do texto, você começa a perceber os assuntos que ele aborda. Então ele fala sobre escarnecedores, falsos mestres, ele vai falar sobre propósito de Deus, o porquê que o mundo ainda não terminou, ele vai falar sobre isso, né? Ali especificamente do verso 8 a 13, né? Ele dá. Então, se você se perguntar um dia, ei, por que será que Jesus ainda não voltou? Você pode ir lá e ler no verso 8 a 13 de 2 Pedro, no capítulo 3. Vai estar a resposta, certo? Então, o estudo ele serve para isso, para você saber onde que estão as respostas das perguntas. Os reformadores, eles fizeram um grande trabalho disso quando eles escreveram, por exemplo, o Catecismo Maior, o Breve Catecismo, que são o quê? São perguntas que é muito comum que os cristãos façam as perguntas, e eles vão lá e dão a resposta, mas eles mostram os versículos. O importante ali não é a resposta, o importante é os versículos, certo? É a Bíblia. Se aquela resposta for sem versículo, não é resposta, certo? Resposta cristã usa a Bíblia. Isso é muito importante. Resposta cristã usa a Bíblia, porque a Bíblia que contém, não apenas contém, mas é a própria revelação da verdade.
certo? Então não adianta você ficar só filosofando, pensando a respeito de Deus, sem nunca ir para a leitura bíblica, né? A resposta está na leitura. Aí ele fala, cada um desses pontos são observados para uma lição no final do estudo. Isso aqui é anotação minha, na verdade, né? Então, olha só, observando as conjunções, que são essas palavras como todavia, porque, entretanto, etc., mas, porém, e por aí vai indo, é por esse motivo que a gente vai conseguir, ou preposições, como a palavra como, né, para, por essas palavras que você vai conseguir perceber a dinâmica e a atenção que ele quer que você tenha ao raciocínio. Então, aqui é a parte mais interessante, que é a aplicação. Como que você vai aplicar da leitura do estudo para a meditação? Primeiro, você precisa fazer perguntas, certo? Meditação envolve responder questões da sua vida, pensar a respeito de Deus, e isso tem que afetar na sua vida pessoal. Então, se você tem dúvidas na sua vida, leia a Bíblia, certo? E todo mundo tem dúvidas. Você sempre vai ter perguntas. Por exemplo, problemas pequenos, como algum estresse no trabalho, algum estresse com alguma pessoa, como lidar com seu casamento e coisas do tipo. Se você procurar na Bíblia, você vai encontrar recomendações, lições sobre isso. E quanto mais profundo você cavar no texto, mais lições você vai encontrar. Então, na verdade, você pode pensar assim, poxa, mas essa leitura é muito detalhada. Mas vale lembrar que na sua vida comum, no dia a dia, isso é um processo que acontece naturalmente ao longo do tempo. Você vai lendo, você vai observando o texto, você vai pesquisando, daqui a pouco você tem semanas e semanas de estudo em cima de um único tema, porque você ainda quer uma resposta sobre aquilo. Por exemplo, pense numa pessoa que quer descobrir qual é o propósito de Deus na sua vida. Tem pessoas que passam anos na igreja e não sabem responder isso. Qual é o propósito de Deus na minha vida? O que Deus quer de mim? O que Deus quer que eu faça? Onde Deus quer que eu atue? Esses anos que ela passou se perguntando nisso, talvez fossem meses numa leitura bíblica. Ou talvez fossem anos percebendo que em diferentes momentos Deus esperou diferentes coisas dela. Diferentes realizações. Por exemplo, agora durante o período da sua vida, você vai atuar no louvor, mas chegou o momento de parar com o louvor e atuar no evangelismo mais ativamente e etc. Isso acontece. Então, a sua vida comum, ela exige que você pense para resolver situações, problemas, certo? O seu cérebro foi feito para isso. Se você não usar esse recurso, você não tem o principal recurso do ser humano, que é a sua consciência, certo? O se conscientizar, o refletir, o raciocínio. Tá? Essa é a principal habilidade. Eu digo isso, irmãos, de experiência própria. Eu dou aulas de capacitação de mente. E é fato, 90% das dificuldades, isso é uma estatística aleatória, né? Mas a verdade é que a grande maioria dos problemas humanos vem porque as pessoas não sabem utilizar esse aparato do raciocínio. Seu raciocínio tem estrutura. Ele tem uma forma de você progredir que te revela soluções. Não é de qualquer jeito. Então é impressionante. Você pensa que um aluno tem dificuldade com matemática, ele não tem dificuldade com matemática, ele tem dificuldade com raciocínio, com o texto. Ele tem dificuldade na leitura, no pensar, no observar a estrutura. Não é a matemática. A matemática, pelo contrário, é a coisa mais intuitiva para o cérebro humano, é matemática, é contagem. Só que se ele não sabe organizar a mente, não adianta, ele não vai usar o recurso. É por isso que, geralmente, quem tem deficiência intelectual tem facilidade com matemática, e não o contrário. Por quê? Porque ele não precisa passar pelo processo de associação das informações. Então, entenda, você precisa associar as informações, assimilar as informações de um texto. Na leitura bíblica também, essas observações às palavras é uma leitura bem feita. Se Deus nos deixou um livro, é porque Ele gosta que nós leiamos. Certo? Então, vamos ler. E para ler bem, é só ler com paciência, só ler com observação, com dedicação. Você não precisa ser técnico.
esses nomes que a gente dá, conjunção, etc., são nomes de coisas naturais que tem no texto. Não foi inventado por um linguista. Ele só observou e falou, olha, eu vou chamar esse tipo de palavra aqui de conjunção, mas você pode chamar de Antônio, certo? Ah, olha, eu achei um Antônio aqui. Aí você vai lá e faz anotações sobre os Antônios que você achar no texto, e tudo bem, vai funcionar do mesmo jeito. Tá? Não é complexo, não é feito para ser complexo. Tá bom? Então, olha só, quando no verso 3 do capítulo 1, ele fala, visto como, só deixa eu ver o horário, tá, tem tempo, que bom, né? Então, verso 3, visto como, né? Ou seja, a gente poderia mudar, isso é uma coisa que eu gosto de fazer, mas talvez você não pense desse jeito, aí você encontra o jeito. Eu gosto de tentar reinterpretar a frase, ou seja, encontrar sinônimos de trechos, né? Então, o visto como do verso 3, eu poderia colocar, já que nós temos visto isso, já que nós temos vivenciado isso, visto de ver, nós temos percebido isso, então, já que nós temos percebido isso o quê? Quando você associa o que ele está dizendo, você consegue fazer a pergunta, nós temos visto o quê? O que nós temos visto? Aí você vai perceber que nesse trecho lá, ele fala, ali ó, cadê? Eu vou ler por aqui que é mais rápido, né? Porque senão a gente perde muito tempo. Infelizmente, o ideal é a gente ler tudo no texto bíblico mesmo, mas senão toma muito tempo. Mas ó, isso o quê? Aí eu fui procurar no texto, tá? Isso aqui eu não fui, beleza, de primeira e já achei, não é assim que funciona. Eu vi, mas o que nós temos visto? Aí eu fui procurar e falar, nós temos visto que todas as coisas têm sido doadas por Deus para que nós possamos proceder saudavelmente. Você vai encontrar isso, o pessoal está procurando aí na Bíblia que eu estou vendo, você vai encontrar isso lá no capítulo 1, verso 3, logo no versículo 1, tem sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Isso daqui já é uma lição. Deus tem te dado tudo o que você precisa para viver em santidade. Você não precisa de mais religião, de mais ciência. Se você não tem isso, é porque você não tem aproveitado o que Deus tem te dado. Deus não é injusto. Ele não te dá em pouca medida. Se você não ora, é porque você não tem orado. E os efeitos disso vão pesar na sua vida. Mas Deus te dá o recurso da oração. Se você não vai à igreja, problema é seu, não é de Deus. Deus institui a igreja e a comunhão cristã. Se você não tem conselhos cristãos para facilitar a sua vida espiritual e comum, porque a vida espiritual, na verdade, é a vida comum, certo? Não tem dissociação, não existe santo ou profano, existe apenas aquilo que é correto, aquilo que é verdadeiro, puro e virtuoso. Se você não consegue resolver os seus problemas para viver essa vida, é porque você não tem procurado, não é porque Deus não tem dado. Deus já deu, isso é uma coisa. E Pedro assume que esses cristãos já sabem disso, certo? Esses cristãos já sabem que eles possuem todas as ferramentas necessárias para a sua santidade. Depois, no verso 5, ele vai falar, por isso mesmo. Ou seja, por isso mesmo, por esse mesmo motivo. Ou seja, por que motivo? De que Deus já tem dado essas ferramentas. Deus já tem te dado as condições perfeitas. Então, você percebe que Pedro está enfatizando. Por essa causa mesmo, exatamente por isso o quê? Por isso o quê? Aí ele vai falar, né? É exatamente por este motivo que eles estranham e difamam os cristãos. Você percebeu isso no texto? Ele fala isso, por esse motivo de que os cristãos vivem vida santa, que as pessoas estranham e difamam os cristãos. Você vai perceber isso onde? Você vai perceber exatamente ali, versículo 5, vós reunindo toda a vossa diligência, associai com vossa fé e virtude, com a virtude, aí ele fala ali no... Cadê?
Eu perdi um pouquinho aqui agora. Tem uma parte que ele fala especificamente isso. Porque estas coisas exigindo em vós, aumentando, fazem com que não sejais inativos, nem frutuosos no pleno conhecimento. Se vocês acharem um versículo, vocês me falam. Mas depois vai ter um outro versículo. O 9? Pois aquele que... exatamente esse. Pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecendo da purificação de seus pecados de outrora. Por isso mesmo, irmãos, procurai com diligência cada vez maior. Por esse mesmo motivo, porque é que essas pessoas são cegas. Mas tem um momento que ele fala com muito mais, só que eu acho que vai ser mais na frente. Porque como eu já tinha lido o livro todo, então você acaba lembrando do que você leu. Certo? Mas depois, mais na frente, ele vai abordar isso de novo. Mas eu tenho certeza... eu não vou focar não por causa do tempo, senão a gente achava aqui. Mas por causa desse motivo, essas pessoas são cegas. Por isso eles vão difamar. Se há difamação, existe uma possibilidade de tristeza, de exclusão. Ser difamado é diferente. O que isso gera nas pessoas? Então perceba, se esses cristãos estão sendo difamados, se existe esse conflito desses outros que são cegos, ali no texto, então é porque, com certeza, quando você é difamado, né, quando você é colocado ali quase como excluído por causa das suas diferenças, vai vir uma tristeza. Então, por essa razão, vale a pena lembrar do porquê, né, do porquê que espera aí que eu fico encucado com as coisas e vou achar, mas bem, não vou perder tempo com isso não. Mas exatamente por causa desses motivos é que Pedro vai falar o verso 6 até ali o 21, ou 16 até o 21. Por quê? Porque pelo que vale a pena sofrer se ser cristão gera com que as pessoas te escarnem, que elas tentem te difamar, que elas te estranhem. Por que vale a pena ser cristão? Porque é a verdade, e é a verdade visível. Não é uma opinião, não é uma filosofia de vida. Vale a pena porque você sabe que está certo, é simplesmente por isso. Então, ele dá esse motivo, isso é um ânimo para a igreja. Isso é um ânimo, lembre-se de que você está no lugar certo. Talvez você pense assim, mas será que vale a pena esses esforços e etc? Aqui já é outra lição. Aqui já é outra lição. Certo? Aí, ele vai lá para o verso... a gente já foi até o 21, né? Então vamos para o capítulo 2. Mas aqui é interessante. No verso 12, ele vai falar de novo, por esta razão, ou seja, por esse mesmo motivo, sempre estarei pronto. Ou seja, por essa razão também, pelo fato de que há conflitos, pelo fato de que de que os cristãos, a vida cristã não é fácil, e de que eles estão defendendo uma verdade, não é uma coisa qualquer, Pedro fala que sempre vai estar pronto para fazer o trabalho diligente. Você vai ver isso no verso 12, né? Você vai ver... E aí, isso é interessante, o exercício da sua liderança. Vale lembrar que o que Cristo falou para Pedro, e ele mesmo vai citar isso, é: apacenta as minhas ovelhas. Ou seja, cuida delas. E Pedro gravou isso na mente e segue diligentemente. Percebe que pelo texto você consegue acessar algumas coisas pessoais do autor e ter uma noção melhor do que estava na mente dele? O texto ele revela detalhes, é por isso que escrever diário é uma coisa muito boa, tá? Faz muito bem para a sua saúde. Mas você vai perceber isso no verso 16, né? E ele fala, e depois ele cita o próprio evento que fez com que ele percebesse isso, né? Então é bem interessante observar essas questões, por causa que você começa a perceber o tom verdadeiro, a personalidade do texto. Pedro é um homem velho aqui, um líder da igreja, um apóstolo, tanto é que ele vai criticar. Lembra lá nos falsos profetas que uma das coisas que ele critica dos falsos profetas é que eles não respeitam a autoridade. Eles são libertinos e não seguem a autoridade.
Percebeu isso? Por quê? Porque a autoridade é Pedro, né? Pedro ensinou. Né? E você vê, ele é um homem velho, preocupado com a saúde da igreja, preocupado em fazer com que depois da sua morte, ainda assim a igreja siga firme em seus caminhos, e um homem totalmente disposto a fazer o trabalho, mesmo que seja extremamente cansativo. E ele não esconde as suas preocupações. Isso é uma outra coisa que a gente poderia observar. Nós costumamos esconder o que pensamos sobre nossas preocupações. Mas, na verdade, falar o que te preocupa, a fim de que você corrija um problema é essencial. Pedro faz isso, Paulo faz isso. Ele não diz assim, não, vou falar como se eu só estivesse ensinando. Ele fala, olha, eu estou preocupado, eu estou velho, eu vou morrer e eu quero que vocês gravem isso. E é por isso, porque ele deixa isso bem claro, que ele vai assumir no capítulo 2 um tom muito mais agressivo. Certo? Porque ele não está afim de ficar debatendo, de ficar trocando ideias. Ele quer mostrar como que o que ele está falando não é algo a ser discutido, e sim obedecido. Certo? E aí a gente pode passar então para o capítulo 2, versos 1 a 4 do capítulo 2. Pedro muda completamente sua mensagem, ficando claro que suas justificativas já se encerraram e agora vem um ensinamento sobre os falsos profetas ou falsos mestres. É interessante observar como que a argumentação de Pedro está completamente baseada na ideia de que ele está defendendo e lutando pela verdade. Será que você se importa com isso? Será que vivemos em um mundo preocupado em defender uma verdade? Perceba, tudo que Pedro faz, ele se baseia no simples fato de que para ele vale a pena defender uma verdade. Já percebeu Lutero? Lutero fala, né, a respeito da defesa da verdade, ele fala assim, olha, paz se possível, espada se necessário. Ou seja, eu estou disposto a entrar numa guerra e matar se for pela verdade. Já percebeu o comportamento de Calvino é extremamente agressivo nisso também? Não é negociável a verdade. Os fatos não são negociáveis. Eles são presentes, eles são extremamente importantes. Se ele negar os fatos, ele nega o próprio Deus. Então, nosso cristianismo de hoje, nós estamos muito mais voláteis para a ideia do que é uma verdade. Mas perceba que isso é uma das características de falsos mestres, o que significa que nós temos um cristianismo hoje cheio de falsos mestres, só que isso não é de hoje. Pedro fala de falsos mestres por quê? Porque tinha naquela época também. A questão é que o cristão deve observar a verdade. É essa verdade que é tão importante. Então aqui novamente tem um outro ensinamento. Certo? Observar a verdade, defender a verdade, não se omitir é extremamente importante. Verso 17, segundo parágrafo, né? Ele fala esses, pronome, né? Pronome que aponta para quem? Esses quem? Os falsos mestres. Aí ele fala, olha só, esses, pronome que se refere aos falsos mestres, eles são como. Ou seja, essas pessoas, elas são como isso. Ele vai dar um exemplo de como eles agem. Ele vai falar sobre como é um falso mestre. Isso é interessante porque talvez isso seja algo extremamente complicado de você entender. Porque talvez você se pergunte, como que eu posso saber como é um falso mestre? Qual é a teologia de um falso mestre? E Pedro vai responder isso nesse exato momento. Essas pessoas, elas são como? E aí, por esta colocação, podemos observar como há uma sutil mudança dos versos 1 a 3. Pedro diz o que faz um falso mestre. Eles ensinam coisas deturpadas até o ponto de negarem o próprio Cristo. Então, olha só, eu voltei aqui, perceba que eu cheguei no verso 17, e eu percebi que Pedro vai falar uma outra informação. Então, me perguntei, o que eu perdi? E aí eu voltei atrás e voltei lá para o verso 1 a 3. Do capítulo 2. E no capítulo 2, no versículo 1 até o 3, Pedro vai dizer exatamente o que um falso mestre faz. Ele vai dizer, eles ensinam coisas deturpadas
até o ponto de negarem o próprio Cristo, verso 1, tá? Eles possuem práticas libertinas, ou seja, defendem estéticas morais e questionamentos. No verso 2, cada versículo foi separado conforme alguma das atitudes de falsos mestres. A defesa até chegar ao ponto de negar a divindade de Cristo, o próprio Cristo. Depois, a questão da libertinagem. E aí, a terceira coisa, no verso 3, eles buscam se aproveitar dos cristãos, tirando o comércio deles. Esses aí vocês conhecem bem, é bem comum hoje em dia, né? Esses aí vocês conhecem bem. Então, ele fala aqui também, mas perceba, vendendo salvação. Né? Perceba que a Bíblia aborda esses assuntos, e com uma imensa severidade. Já pensou ler esse segundo capítulo para alguém dessas igrejas? Lê lá e fala assim, filhos malditos, para eles, para ver como é que eles se sentem. Então, Pedro fala essas três coisas. Aí eu fui refletir sobre isso. Porque a gente sabe que isso são 3 nominações, mas são coisas muito mais profundas. Porque eu fiquei pensando, beleza, o terceiro grupo eu conheço. Eu conheço os que vendem a salvação. São muito comuns hoje em dia. O segundo grupo também, os liberais, que defendem libertinagens, que negam a tradição, que negam os padrões que o cristianismo defendeu ao longo de anos e anos e anos, os ensinamentos de apóstolos e etc. Eu conheço esse segundo grupo. Mas e o primeiro grupo? Aí eu tive que pensar. Eu fiquei pensando, poxa, uma pessoa que chega ao ponto, que é cristão, mas chega ao ponto de negar o próprio Cristo. Aí eu fiquei pensando e fui ler outros versos que aqui eu não vou citar, porque não convém. Mas olha essa coisa interessante. Eu separei da seguinte maneira. No primeiro, nós temos os cristãos ateístas, que negam a Deus, né? Não Deus, ateu. Então, o primeiro verso é os ateístas. O segundo são os liberais. E o terceiro são os vendedores. Então, o primeiro, os ateístas, são aqueles que, pela condição filosófica, reinterpretam a divindade de Cristo ou o conceito de Deus, mas não necessariamente negam a tradição. Vocês já viram o catolicismo? Já perceberam como o catolicismo reinterpreta o que é santo? No entanto, ainda assim, se dizem cristãos. Já perceberam como que algumas filosofias, eles te fazem, por exemplo, na época de Pedro, estava para nascer algo que alguns anos depois se chamaria arianismo. Né? Mas já era um pensamento muito presente, você vai encontrar no livro de Atos e nas cartas de Paulo falando sobre isso. Que é o quê? É a defesa de que Cristo não é exatamente Deus. Então, são ensinamentos muito mais complexos, repletos de filosofias, de ideias de outras religiões, de outras crenças, e que se infiltram no cristianismo. E entram ali no meio, mas que não necessariamente negam a tradição cristã. Não necessariamente negam os costumes cristãos. Certo? Eles apenas reinterpretam. Então, esse é o primeiro grupo. Aí a gente vai, né? Aí ele entra nessa parte, ó. No verso 17, eles são como fontes sem água. Ou seja, palavras de promessas vazias. Aqui Pedro não vai falar dos tipos de falsos mestres ou da sua destinação eterna. Ele vai falar, porque antes, né, no verso 11, 10, 11, 12, 13, ele vai destacar sobre como esses grupos serão condenados. Todos esses. Mas ele vai falar ali sobre... interessante que Pedro dá destaque principalmente, se você ler o verso 10, 11, 12 e 13, ele fala, né, especialmente, ou seja, especialmente aqueles que negam a tradição, os libertinos. Provavelmente Pedro estava com muita raiva dessas práticas na igreja. Mas bem, verso 17, ele vai começar a falar sobre a característica existencial dessas pessoas. Não é a doutrina da mente delas, mas é o que acontece no interior delas. Isso é um ensinamento muito profundo. Aí ele fala, ele diz, né? Ele vai falar sobre as características existenciais de quem segue pelo caminho da mentira. Primeira coisa, se aproveitam dos fracos e ignorantes ou leigos, né? O verso 19.
essas pessoas, elas se aproveitam dos fracos na fé. São pessoas que tiram proveito. E verso 2, são viciados. Segunda coisa, você vai ver no verso 20, são viciados naquilo que lhes promove o erro, a ponto de deixarem o cristianismo e passarem a produzir sua própria fé, suas próprias crenças, se tornam ateus cristãos. Então, qual é a característica disso? São pessoas... O que acontece com essas pessoas? São pessoas que veem proveito porque elas conseguem convencer as suas próprias ideias naqueles que têm pouco estudo, pouco conhecimento. Então eles vão enredando a igreja, convencendo alguns poucos grupos de suas próprias ideias. É exatamente isso que a gente vê acontecendo em Atos, é isso que a gente vê acontecendo na igreja atualmente. Isso sempre vai existir na igreja. Pessoas maliciosas. Mas por que elas são maliciosas? Porque elas têm práticas, a quais elas são apegadas a essas práticas e elas não estão dispostas a abrir mão. E porque elas não estão dispostas a abrir mão dessas práticas, elas passam a reinterpretar o cristianismo e querer entender diferente. E isso vira uma doutrina. Ela começa a ler um texto e ela fala, não, mas esse texto aqui mostra como que eu estou certo. Mas esse texto aqui diz que eu estou errado. Aí exclui esse texto. Esse texto, não, isso é Velho Testamento não serve mais. Né? O Velho Testamento, depois de Cristo, a coisa é diferente. Aí você vai ler Cristo falando, eu vim para cumprir a lei. É bem diferente, mas você percebe que Pedro destaca algo interessantíssimo de observar a respeito daquilo que está no coração dos homens e o que produz heresias. A disposição de defender as suas próprias crenças. Aí ele fala, no capítulo 3, amados. Aqui a gente já chegando no final, Pedro deixa o assunto anterior e passa a falar sobre outras coisas, que ele vai falar no verso 8, ele vai falar sobre os escarnecedores, os não cristãos. Aqui sim, a gente vai encontrar justamente isso, dele falando sobre essas pessoas que olham para o cristianismo e elas não... Elas acham estranho, para que vos recordei as palavras anteriormente, bem como o mandamento do Senhor e Salvador, ensinados pelos vossos apóstolos, tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as suas próprias paixões, e dizendo, onde está a promessa de sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Pessoas que duvidam do cristianismo, não são cristãos. Os falsos mestres se dizem cristãos. Mas essas pessoas não são cristãs, elas duvidam. Então, onde é que está essa promessa? Cadê o cumprimento dessa promessa? Porque deliberadamente esquecem de longo tempo que houve céus, aí ele fala, mas elas se esquecem da história, do que aconteceu no passado. Houve dilúvio, houve condenação de cidades inteiras por causa do pecado. Então, por elas não conhecerem a história, elas duvidam. Duvidam do cristianismo. E aí ele vai chegar ali, nos versos finais, que é o verso 14. Por essa razão, novamente. Sempre quando você vê na Bíblia, por essa razão, você tem que se perguntar isso. Olha, ele está falando de algo anterior, esse motivo anterior gera isso. Eu tenho que observar isso por causa daquilo. Então isso é algo muito importante. Ou seja, pelo fato de que, diferente do mundo, nós acreditamos e esperamos por Deus, então é bom que permanecemos firmes na verdade e ter por salvação a longanimidade, ou seja, esperar confiante e fiel na salvação de Deus. Pedro destaca no verso 15 que Paulo tem falado sobre isso bastante, sobre como devemos nos manter fiéis, pacientes e nos atentarmos aos falsos ensinos. Então, vem uma lição final muito importante. Perceba que é interessante, Paulo cita muito a pessoa de Pedro, porque Pedro é o líder dos discípulos, e provavelmente porque eles eram bons amigos, e Pedro cita Paulo como um homem muito inteligente e que tem se esforçado bastante para ensinar a igreja. É interessante você perceber essa relação pessoal entre os discípulos, Mas ele fala, e aí ele vai dizer,
Por que que isso é tão importante? Porque, e é interessante a gente observar no verso 15, né? Ou melhor, no verso 16, que ele fala, olha, há certas coisas difíceis de entender. Não é como se esses assuntos teológicos fossem fáceis para os discípulos, ou fossem simples para qualquer cristão só porque é cristão. Não, são assuntos que têm que ser estudados. São difíceis de entender. E aí no verso 16 ele vai falar, né? Fala sobre como é importante aprender essas coisas difíceis que Paulo ensina para a própria saúde da vida cristã. Negar o conhecimento e a atenção à Bíblia é a primeira característica da fraqueza espiritual e o primeiro passo no caminho dos falsos mestres. O que irá te destruir e também destruir o que você toca é a falta da leitura bíblica. Então a lição final, é claro que tem muito mais que se poderia refletir a respeito do texto aqui, né? Porque isso é uma carta inteira, mas isso aqui é um escopo do livro com algumas breves aplicações. Percebe que no final, o que Pedro está querendo dizer para os cristãos é: permaneçam fiéis. Mas como eles vão permanecer fiéis? Estudando verdadeiramente. Estudando com dedicação. Tem coisas que são difíceis de entender? Tem. Tem coisas que envolvem compromissos? Tem. Tem coisas que trabalham a emoção, que trabalham o mais interno do homem e isso incomoda? Tem. Certo? A verdade é que o cristianismo não é uma religião fácil, onde alguns poucos conceitos são o suficiente para você conhecer a Deus. Não é isso. Nenhum apóstolo fala isso. Pelo contrário, a maior parte dos livros do Novo Testamento são discussões extremamente profundas a respeito de quem é Deus, como Deus age e o que é a doutrina cristã, defendendo de heresias que estavam sendo produzidas por esse primeiro grupo de pessoas que se dizem cristãos, mas que negam a teologia cristã. E é justamente pela falta de observação que nós vimos, ao longo da história, a Europa se tornando libertina. Né? A Europa foi o berço do cristianismo. E agora é o berço do liberalismo. Por quê? Porque os cristãos deixaram de ler a Bíblia. Existe um outro ensinamento que é bem importante, e para encerrar com esse ensinamento, o cristão moderno, ele gosta da ideia de que a vida é uma coisa um pouco medíocre, que é sobre você fazer aleatoriamente as coisas. Como assim? Pense da seguinte maneira: o livro da Bíblia é um livro de fato, e é um livro antigo, que exige de você algumas compreensões, alguns gostos. Salmos são poemas, são prosas, são orações, são trabalhos literários. Né? Você acha que Davi era um homem leigo de mente? Era um cara despreocupado que fala, ali é besteira. Com certeza não. Davi escrevia. Certo? Antes de ser rei, ele já tinha uma boa educação. Ele já era um cara inteligente. Você vê isso na estrutura de personalidade dele. Ele era decidido, ele sabia o que defender. Ele não era um cara à toa no mundo, fazendo coisas aleatórias, defendendo os seus próprios gostos. Pelo contrário, seus principais fracassos é justamente quando ele deixou de observar a si mesmo e de se corrigir, se levando pelos seus próprios gostos. Nós pensamos que a vida é sobre ter prazer, mas o ser humano se esquece que prazer é algo extremamente sutil. No domingo passado eu falei sobre como que as emoções, na verdade, produzem em você uma capacidade de trabalho, mas você consome a emoção pela natureza pecaminosa e não direciona ela. Se você está feliz, é o melhor momento para escrever um poema, mas se você não tem literatura, como que você vai fazer isso?
Certo? Se você está triste, é o melhor momento para você trazer dali um texto realmente reflexivo e concentrar aquela energia em algo real, palpável, que ensina, que edifica e que de fato torna a sua vida melhor, com mais significado. Leia o Diário de Simeon, o homem que colocou a igreja presbiteriana aqui no Brasil. Veja como ele lida. Tem um trecho no diário dele que ele fala assim: para mim, uma cidade sem mulheres bonitas pode até ser um lugar interessante, mas não é um bom lugar a se estar, quando ele é jovem. Mas observe a estrutura de reflexão dele. Hoje, um jovem nem mesmo reflete sobre essas coisas. Ele estava disposto a encontrar uma esposa naquela época. Então por que ele ia morar num lugar com mulheres feias e desinteressantes? Ele reflete sobre isso, ele escreve sobre isso. E hoje nós temos esse registro. É interessante pensar sobre isso, né? Mas percebe que alguém escreveu sobre isso? E aí, talvez você se pergunte: mas como que deve se comportar o homem? Mas como que deve ser a vida? Como que é o melhor jeito de se viver? Será que é errado praticar esporte? Será que é certo? Como que eu devo praticar? Como que eu devo exercitar a minha vida? E na verdade, pelo contrário, essas coisas ela te levam a uma compreensão mais ampla. Ela é o que faz com que a pessoa, se pratica esportes, ela pratique com dedicação, porque ela se apega pelas técnicas. Pense da seguinte maneira: uma pessoa fascinada pela riqueza da criação de Deus, ela vai se tornar um biólogo, ela vai se tornar um físico, ela vai começar a admirar o universo, ela vai se tornar um atleta que começa a observar como que o corpo humano funciona e como melhor aproveitar ele, porque ela admira o mundo, ela admira o que tem ao seu entorno. Não é à toa, certo? Então, se você se perguntar como que é ser um cristão, responda a si mesmo: ser um cristão é leitura bíblica e admiração da criação de Deus. Reflita se a sua vida tem sido minimamente rica o suficiente de cultura, não de dinheiro. Dinheiro é resultado natural da cultura. Agora, rica suficiente para que você consiga sequer ser feliz. A verdade é que muito pode ser feito de forma muito fácil. De forma muito fácil. Tá certo? Sendo assim, a gente fica por aqui.